Senhoras e senhores, olá! Falemos um pouco sobre blocos regionais, blocos econômicos e estruturas econômicas globalizadas. Bom, se você observar, uma das características da economia globalizada nos dias atuais é o quê? O multilateralismo. Pois é, as nações não funcionam de maneira independente. Isso está muito conexo com a estrutura da nova divisão internacional do trabalho e também dentro de uma perspectiva de quê? De quanto mais relações, mais trocas econômicas se faz, há uma maior fluidez nos mercados, ou parcerias mais ainda, né? Ou melhor ainda dizendo, parcerias entre as economias, elas promovem o quê? Maior vigor, maior força para competir no cenário internacional. Pois é, essa basicamente é a ideia dos blocos econômicos. Mas essa ideia de multilateralismo, ela não surge apenas, né, ela não se fortalece, melhor dizendo, com os blocos econômicos. Desde 1947, com a criação do GATT, essa estrutura já começou a ser organizada. Nada mais é essa organização do GATT, um modelo no qual se buscava uma redução de tarifas, alguns benefícios para os países participantes desse modelo. Era um grupinho fechado e falava assim, ó, vamos ser brother, vamos ser amiguinhos, e por isso os países que aqui são participantes têm um trato muito melhor que os países que não fazem parte. Só para a gente ter ideia, esse GATT avançou e posteriormente, nos anos 90, vai dar origem à OMC, que você talvez já ouviu falar bem, que é a Organização Mundial do Comércio, que ela vai vir com o objetivo de regular, de fiscalizar, observar com mais detalhes se as nações não estão adotando de práticas protecionistas. Pois é, o protecionismo ele acaba quebrando muito da dinâmica econômica dentro da perspectiva capitalista, dentro da economia de mercado, né? Vamos lembrar que a economia de mercado ela prega um livre comércio, deixar a coisa acontecer, deixar a mão invisível fluir. E quando eu tenho medidas protecionistas, eu acabo blindando muito dessa estrutura capitalista. Então o OMC tem esse papel, mas o foco central aqui é dar ênfase em quem? Nos blocos econômicos, tá? Eu só quis fazer esse paralelo para a gente ter um pouquinho de noção aí sobre tudo isso. Então, relações multilaterais, as nações adotam isso e é interessante observar que dentro dessa perspectiva de um bloco econômico, você conhece vários, que vai desde o Mercosul, União Europeia, entre outros, você percebe que a nação abre um pouco mão da sua autonomia, né? Para fazer com que haja maior fluidez da sua economia. Tá? Isso por quê? Porque há uma necessidade, já que o nível de competitividade dos países se tornou cada vez mais intenso. Né? Os processos de globalização eles foram muito favoráveis, mas eles também eles acabaram fazendo com que as nações buscassem alternativas diversas. Né? E isso, claro, tem muita relação com esses blocos econômicos, beleza? Então vamos começar a entender um pouco mais sobre tudo isso. Bom, como eu falei no início do vídeo, esse GATT ele vem desde 47, isso é após a Segunda Guerra Mundial. Isso mostra que as nações, desde esse período, eles vêm buscando traçar uma nova dinâmica para aumentar seus lucros e também competir melhor no mercado internacional. E aí, quando a gente entra dentro da perspectiva dos blocos econômicos, a gente percebe o quê? Que os países que fazem parte dessa dinâmica, observe a imagem aí, como é que ocorre normalmente. Bom, esses blocos regionais eles podem ser divididos em zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Esse é o estágio mais avançado de toda essa estrutura. Bora identificar cada uma dessas etapas, porque compreender isso aí faz muita diferença, é o que vai definir o nível de integração, o nível de avanço e efetividade dos blocos econômicos. Na zona de livre comércio, né, na zona de livre comércio, como é o NAFTA nos dias atuais, o objetivo ele não é tão ambicioso. Ele busca uma gradativa liberalização do fluxo das mercadorias e de capitais dentro dos limites do bloco. Já no outro modelo que a gente tem aí, que é a União Aduaneira, você percebe que é um estágio intermediário, onde? Entre a zona de livre comércio, as LC, e o mercado comum. Tá? E daí, onde algumas haverá a abolição das tarifas alfandegárias nas relações comerciais no interior do bloco. É definida também a famosa TEC, que é uma tarifa externa comum, que é aplicada aos países de fora da União. Então a galera que faz parte dessa dinâmica, eles têm alguns benefícios que estão de fora, eles têm uma taxação diferente. O Mercosul, sem dúvidas, é um ótimo exemplo de união aduaneira. Embora ele tenha um nome de mercado comum, ele não é um mercado comum, tá? Ele ainda tem alguns processos, um pouquinho de arroz e feijão para comer, vai ficar mais forte
e partir para um novo estágio. Beleza? Mercosul aí são poucos países que fazem parte, nós temos poucos países membros. Uma forma legal de guardar aí é o BAPU. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são os países que formaram. A gente tem a Venezuela também, mas que foi vetada em decorrência dos últimos processos um pouco muito caóticos que se deram no país. E a gente tem alguns países que têm o desejo de entrar aí, fazer parte desse grupinho de amiguinhos que com certeza desenvolvem muitas relações econômicas e se tornam mais fortes. Bom, e o mercado comum? Ele seria o estágio mais avançado de integração. A gente vai perceber o quê? Uma maior liberalização das trocas comerciais, fluxos de pessoas, as mercadorias, capitais e até aspectos no que diz respeito a legislações sobre o trabalho, por exemplo. Você percebe que a abrangência é muito maior. E a gente vai perceber que a União Europeia está nesse nível e avançou, na verdade. Né? Saiu além do mercado comum, se tornou-se uma união monetária econômica quando houve a criação da sua moeda única, o euro, né? Moeda essa que grande parte dos países que pertencem ao bloco. Mas isso não desmerece o valor dessa moeda que sempre tem grande relevância no mercado internacional. E por falar em União Europeia, a gente percebe o evento mais recente aí, que foi a saída do Reino Unido. O Brexit se concretizou. Lembram lá do British mais Exit, more Exit, que gera o Brexit, e aí diante disso era o desejo, né, do Reino Unido de abandonar esse bloco em decorrência de algumas situações adversas, como a crise de 2008, no qual eles tiveram que suportar muito da crise econômica, né, sendo uma das economias mais fortes da União Europeia. Vale lembrar que dentre as economias fortes aí nós temos a Alemanha, nós temos também a França e o Reino Unido. Era a grande força, né, quando pertencia a esse bloco econômico, mas já deu uma avançada muito grande. Porque quando a gente pensa em União Europeia, a gente joga já para esse período agora, que a gente tem uma união econômica, monetária, a gente tem uma estrutura diferente, mas começou assim? Claro que não. Vou resumir aqui rapidamente. Se você pensar, União Europeia, pós Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos agora nova potência, plano Marshall injetando dinheiro na Europa, os europeus ficaram parados, só recebendo dinheiro, reconstruindo o miudinho. Falaram assim, cara, a gente tem que voltar a brigar. A Europa foi a força econômica do mundo e ela tem que voltar a ser, a gente não vai ficar parado. Então você vai perceber uma primeira interação econômica aí com Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Lembra? Netherlands, Países Baixos, né? Holanda, então Bélgica, Netherlands e Luxemburgo, Benelux. Posteriormente você vai ter aí a integração de Alemanha, França e Itália ao Benelux. Você vai percebendo que esses países vão criando um corpo, criando uma forma que posteriormente vai virar a União Europeia. Por quê? Depois dessa junção desses países nós vamos ter a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Processo esse da SECA que se deu através da Declaração de Schuman. Foi uma declaração proferida pelo ministro dos Negócios francês Robert Schuman, anos 50. Então você tem agora a Europa dos seis, essa estrutura econômica está ganhando mais força. E para intensificar essa integração vai vir aí o Tratado de Roma, 1957, onde, com base nesse Tratado de Roma, a gente vai ter o MCE, o CE. O MCE é o Mercado Comum Europeu, ou a Comunidade Econômica Europeia. E diante disso ainda vai vir uma estrutura no campo militar, que é a Euratom, né? Militar e energético, o desenvolvimento de energia nuclear e também, claro, o armamento para fortalecer esses países aí. Tá, e talvez você está se perguntando, por que esse cenário? Porque, meu querido, vamos lembrar que estamos em meio à Guerra Fria. Então, essa força bélica também tinha, naturalmente, a sua relevância. O que é interessante observar em todo esse período? Que a União Europeia ela vai passando por alguns estágios. Então, ela vai seguir aquela estrutura que eu citei no início do vídeo, né? Desde ser uma união aduaneira até os dias atuais, que passa a ser um mercado comum e uma união econômica, tá bom? Então percebam essas várias etapas que vão sendo desenvolvidas por esse bloco, né, nos dias atuais. O que mais a gente pode destacar, queridos? A gente pode observar aí que dentro do contexto da MCE, eu falei da questão da energia atômica, mas também se estruturou a ideia da PAC, da Política Agrícola Comum, né, que ela visa aí blindar ou dar um incentivo para os agricultores europeus. E que, claro, isso aí tem um caráter protecionista muito forte, tá? Mas que é um cenário
presente também. Passam-se os anos, outros países vão agregando, fazendo parte dessa nova estrutura econômica. O Tratado de Schengen, que visa aí a livre circulação de pessoas, né, dos países que estão dentro dessa estrutura, você pode andar com muita tranquilidade, né? Isso tem a ver sim com a ideia de mercado comum, mas esse tratado ele tem um peso ou uma estruturação melhor, né, para essa circulação de pessoas entre os países diversos da Europa. A proximidade entre os países ajudou bastante também, né? A pequena extensão entre os mesmos também. E posteriormente você tem o Tratado de Maastricht, que é o final já anos 90, onde aí sim você vai falar assim, ó, agora a gente vai ter a União Europeia, agora vai ser criada uma moeda que vai entrar em vigor em circulação entre os países diversos logo depois, mas você vai ter uma nova dinâmica. Então eu dei uma resumida muito rápida, uma pincelada aqui, ó, sobre o processo inicial, né, da formação da União Europeia e até os dias atuais. A gente fala, pô, professor, mas por que você não citou outros blocos econômicos que deu ênfase para a União Europeia? Bom, porque primeiro, esse assunto é gigantesco, tá? A gente vai abordar ele melhor na sala de aula, pontuar os detalhes. E não só isso, porque a União Europeia ela atingiu o ápice de toda a estrutura dos blocos econômicos que a gente conhece. Eles são com certeza um modelo a ser seguido. Claro que talvez a saída aí do Reino Unido indique um cenário diferente, mas eu acredito não, tem relação sim, até a questão da xenofobia, até o Tratado de Schengen, essa livre circulação, tem uma relação. E não só isso, o peso, há um desequilíbrio no que diz respeito à organização, no que diz respeito à cooperação econômica, né, dos países europeus. Porque, por exemplo, quando você tem Grécia ou você tem Portugal, que são economias muito fracas, você tem os outros países que eu citei que acabam trabalhando ou investindo mais do que os demais. Então você tem uma disparidade aí. Tá bom? Então por isso a União Europeia foi citada, tem outros blocos que sim a gente vai citar, mas vai ficar para as aulas. Então foi um resumão rápido aí para a gente entender a estrutura dos blocos, esse multilateralismo econômico e falar um pouquinho da União Europeia. É isso, até mais. Meu Deus!